Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que o homem pode dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a própria conduta. Eu garanto a vocês, alguns daqueles que estão aqui não morrerão sem terem visto o Filho do Homem vindo com seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, conclui-se que a história de Jesus, a jornada de Jesus, a missão de Jesus não terminou, porém segue até os dias de hoje. Jesus ainda tem uma missão e uma espécie de promessa feita entre Jesus e os discípulos. Promessa essa que voltaria para levar um por um para o seu reinado. O Evangelho de hoje nos mostra a visão de Jesus sobre as coisas do mundo. A real visão que Jesus tem sobre este mundo, sobre aquilo que passa, sobre aquilo que é passageiro. E Jesus dá uma espécie de norma para o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer mediante as ações nesse mundo. O primeiro passo que Jesus mostra é o fato de nós recapitularmos o Evangelho de ontem. Vejam que no Evangelho de ontem, Pedro diz para Jesus: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E então Jesus começa a dizer sobre o seu futuro. E aí Pedro vira para Jesus e fala: Que Deus te livre disso, que isto nunca te aconteça. Vejam que Pedro sobe do céu e desce ao inferno no mesmo instante. Porque depois de Pedro ser elogiado por Jesus e dito: Simão, filho de Jonas, feliz és tu, porque ninguém te revelou isso. No final do Evangelho, Jesus diz para Pedro: Afasta-te de mim, Satanás. Tu para mim és uma pedra de tropeço. Mas por que isso? Porque pensa como os homens. E é este ponto que Jesus quer nos afirmar no Evangelho de hoje. Vejam que o Evangelho dá uma sequência. E realmente dá uma sequência. Porque após isso, Jesus entra junto com os seus discípulos e pergunta: se alguém quer realmente me seguir, você deve renunciar a si mesmo. Numa forma de conduzir Pedro por um caminho certo. E essa forma é muito difícil para nós, porque nós precisamos negar ao mundo aquilo que nós temos de dificuldade, aquilo que nós vamos passando para aceitar Jesus. É fácil aceitar Jesus? Claro que não. A missão de Jesus, porém, pede para que nós deixemos o mundo para trás. Aliás, muitas das vezes é bom para nós deixarmos o mundo para trás. Porque tem certas coisas da nossa vida que nos fazem mal e a gente não percebe. Tem certas coisas que nós praticamos, certas ações que nós fazemos, que a gente acha que é bom, mas no fim está machucando a gente. E nós não percebemos isso. Difícil, porque muitas pessoas não têm esse olhar para dentro de si. O olhar para dentro de si que eu digo não é um olhar dizendo: eu preciso me individualizar mais, mas é um olhar de se cuidar realmente, se valorizar realmente. Valorizar a mim mesmo é: eu vou preocupar para que o meu bem-estar esteja bem todos os dias. Eu vou me preocupar para que eu consiga acordar de manhã no outro dia. Eu vou me preocupar para que eu consiga realizar tal tarefa no outro dia.
E aí eu começo a deixar as coisas no mundo de lado. Eu começo a voltar o olhar para mim e para os outros. Porque cuidando de mim, eu consigo cuidar dos outros. Mas como eu consigo cuidar de mim? Olhando para Jesus. Vejam que o elo se fecha. Cada vez que eu falo de mim, eu falo de Jesus. E cada vez que eu falo de Jesus, eu falo de mim. Porque não dá para cuidar do seu coração sem Jesus. E o primeiro passo que Jesus dá ao roteiro é exatamente este. Para cuidar do coração, para mudar a nossa vida de fato, nós precisamos contar com Jesus. E contar com Jesus não é somente você pegar o terço na mão e rezar. Contar com Jesus é você realmente pensar o que eu preciso tirar da minha vida. E muitas das vezes, essa coisa não vai ser fácil de tirar. Muitas das vezes, esse vício, essa vontade de fazer alguma coisa, isso não vai sair facilmente. Mas vai demorar, vai ser difícil. Eu gosto sempre de observar justamente o vício de fumantes, por exemplo, de alcoólatras. Como é difícil uma pessoa sair desse vício? Como é difícil a pessoa sair disso? Porque já está acostumada naquela vida, já está presa naquela vida. E tenta sair daquilo pouco a pouco. Mas cada vez mais que vai tentando sair, parece que o desejo vai ficando maior. É muito difícil. E é por isso que tantas e tantas pessoas preferem não sair, mas ficar com aquele vício. Infelizmente. Pessoas que não têm essa fé em Deus. E aí vem o segundo ponto do evangelho de hoje. Para carregar a cruz, Jesus exige dos nossos corações uma fé forte, inabalável, como uma rocha. Pergunta que eu faço: nós temos essa fé? Claro que não. Ninguém no século atual tem essa fé tão forte e inabalável como uma rocha. Mas é necessário criar essa fé no coração. É necessário criar esse amor no coração por Jesus Cristo. É difícil, mas nós precisamos, porque o real valor está em Jesus e nada mais importa. Porque quando nós repousamos em Jesus, o nosso repouso é completo. Mas quando nós repousamos no mundo, falta alguma coisa. E seguindo o Evangelho, Jesus diz: de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que o homem pode dar em troca da sua vida? O que nós podemos fazer em troca daquilo que nós temos como vida? O agradecer. Somos pessoas muito mal agradecidas. Cada vez que nós acordamos no dia, cada vez que nós levantamos, cada vez que nós conseguimos comer alguma coisa, cada vez que nós andamos, cada vez que nós conversamos com alguém, nós precisaríamos agradecer. Agradecer não a pessoa, mas agradecer a Deus porque Deus está dando a oportunidade de você fazer aquilo. Vejam como que muda a chave. E ao invés de nós agradecermos, nós fazemos o ao contrário. Ao invés de a gente agradecer, a gente reclama. E reclamar não é uma coisa boa. Reclamar, para o Padre Léo no livro que eu estou lendo, a Buscar as Coisas do Alto, o Padre Léo diz, num dos trechos do livro, que a reclamação é o louvor ao encardido. Ao louvor ao bicho ruim. E tem sentido. Porque cada vez mais que nós vamos reclamando, o meu corpo quer reclamar mais e a gente encontra mais motivos para reclamar. Mas qual que é o remédio para a reclamação? O louvar. Cada vez que eu agradeço a Deus por aquilo que eu estou fazendo, eu tenho menos chance
de reclamar sobre o assunto. O problema pode vir maior, mas se eu estou agradecendo a Deus porque Ele me deu a oportunidade de tentar resolver aquele problema, porque reconheceu em mim a ciência, a inteligência para resolver aquele problema, inteligência essa que talvez uma outra pessoa não teria, eu não vou estar reclamando, eu não vou estar triste, desanimado, bravo, resmungando. E o último passo para o evangelho de hoje é exatamente esse. Um coração que pouco reclama é um coração que muito louva. E um coração que muito reclama é um coração que pouco está perto de Deus. Para estarmos próximos a Jesus, para aceitarmos a nossa cruz, nós devemos negar as coisas do mundo. E para negar as coisas do mundo, nós devemos tomar a decisão mais drástica, mais sofrida, que é estar com Jesus. Mas é escolher a melhor parte. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.